Olá, eu sou a Mari. Estou começando hoje um projeto que já estava um tempo já na minha cabeça. E sabe quando você para e pensa, puxa, se eu não começar, que é o mais difícil, isso nunca vai sair? Pois bem, estamos aqui falando um pouco, tentando começar a falar sobre livros. Tô nervosa, então se eu quiser falar alguma besteira durante essa gravação, certamente vai acontecer. Por favor, relevem. Vai ouvir risadas de fora dos meus pais, que parece um coringa dando risada, mas tudo bem. Enfim. Aconteceu várias coisas esse ano, então penso comigo, tem tanta oportunidade, né? Nos meus 20 anos para se fazer, para se realizar, para se sonhar. Então por que não começar falando de uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu não tenho ninguém para ouvir, porque não basta só falar bem. Você tem que ter pessoas que saibam ouvir. Eu não consigo pessoas que me ouçam, sem que pareça que eu seja uma chata. Porque as pessoas não se interessam por livros hoje, mas percebem isso? Não tem, é muito difícil achar. Tem amizades ainda que gostam de ouvir as minhas coisas, e gostam de falar as minhas ideias psicodélicas, poéticas, de livros, escritas de livros. Só que são interesses tão distintos que é muito legal compartilhar ao mesmo tempo. No entanto, tem coisas específicas que não se consegue conversar. Portanto, nada mais fácil do que conversar consigo mesmo, ou então conversar olhando para uma câmera, né? Então, espero que vocês entendam esse sentimento e entendam a razão desse vídeo estar saindo em algum momento, enfim. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco, ou tentar conversar um pouco sobre o último livro que eu li, que é o 1984, do nosso querido George Orwell. Começando porque o George, querido, comecei a ter as primeiras experiências com ele diante deste livro aqui, que certamente muita gente já leu, que é A Fazenda dos Animais, ou A Revolução dos Bichos, porque alguma razão mudou-se, o nome, né, da Revolução dos Bichos para A Fazenda dos Animais, porque acho que se assemelha mais ao nome original, né, que é os Animals Farm, e ficou desta forma. Enfim, acontece que eu li esse livro no ensino fundamental, e eu lia como realmente uma fábula, em que os bichinhos ali naquela fazenda fizeram uma revolução diante de que agora não tinha mais humanos. Logo eles colocaram lá o porquinho, que era o que mais parecia-se com o líder, né? E colocaram no poder. No final das contas, o porquinho fica mais igual, né? Fosse o ser humano. Então, ele, no final das contas, virou a mesma coisa, né? O porco virou humano. Então, eu li daquela forma. Puxa, que legal esse livro. Que triste, na verdade, para os animaizinhos que no final tiveram que trabalhar muito mais. E não mudou nada, né? Eles só trocaram 6 por meia dúzia. E depois de um tempo, né, quando você sai do fundamental e entra no ensino médio, te apresentam no último ano uma matéria em história chamada A Revolução Russa, ou de 17, né, Revolução de 17, em que você consegue compreender melhor quem que são esses personagens, quem que era Napoleão, na verdade, e quem que era, por exemplo, o Floco de Neve. Correto? Então eu reli ele há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, e consegui entender melhor a história. Então essas daqui, ó, agora eu entendi quem que é esses personagens. Faz todo sentido, né? E toda a construção, a analogia que o George fez em cima dos acontecimentos da Revolução Russa e colocar isso numa fábula é sensacional. A criatividade que ele tem para fazer isso de uma forma tão... Ai, é muito legal, gente. Então, é um livro que me pegou muito. Depois que eu entendi ele de novo, eu fiquei ainda mais abismada, né? Mais, enfim, impressionada com a habilidade do autor de fazer isso. Aqui, ó, um queridinho. Se focar, né? Eu acho muito bonito esse marca-texto, né? Que ele fala sobre a frase famosa, né? Que todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. Então, não tem igualdade nenhuma, porra. Enfim, aí, voltando para 1984, a gente tem mais ou menos uma pegada... A crítica, eu podia dizer que é quase na mesma vertente, né? Só que é um livro muito mais sério.
O George Orwell, ele escreveu esse livro um pouco antes de morrer. E dá pra ver que ele tá um pouco deprimido, né? Porque este livro aqui, medonhamente, é muito arrasador, assim. Você chega, termina ele e fica, cara, a realidade, a humanidade é uma bosta. É muito sofrido. É uma distopia que a gente vê a história pelos olhos do nosso querido protagonista chamado Winston Smith. E eu acho sensacional isso porque a história se passa numa realidade em que Londres virou um novo país, não, melhor, a Inglaterra virou um novo país, ou uma parte da Europa virou um novo país, que se chama Oceania. E no país Oceania, não sei muito a geografia do lugar, são 3 grandes potências no mundo, agora em cima desse livro, né? E existe um poder, né? Existe um partido chamado Socialismo Inglês, ou INSOC. Então é muito engraçado. Quando eu li esse nome, Socialismo Inglês, eu não consegui não dar uma risada alta, porque como assim imaginar socialismo inglês? A gente já se viu isso, né? É só em distopia mesmo. Então, enfim, aí o protagonista se chama Winston Smith, né? Nada mais britânico do que colocar o sobrenome Smith, né, no personagem. E ele é um pobre coitado de quase, 40 anos? Quase 50? Não lembro exatamente, entre 40 e 50 anos, né? Ele cresceu já nessa realidade distópica, que na verdade é a vida real dele, coitado, né? Que é esse governo totalitário em que as pessoas não podem ter liberdade, né? É um grande conflito de liberdade ali, porque tudo é controlado. Você é controlado no seu trabalho, você é controlado no meio da rua, você é controlado com as relações humanas que você realiza, seja no trabalho, seja fora do trabalho, seja no apartamento, né, onde eles moram. Então, em todo tempo existe um grande olho, um grande irmão observando tudo, seja as falas, seja, enfim, até olhares, assim, sabe? Quando você olha pra pessoa tá meio esquisita, assim, meio, sabe, que tá meio que cai na máscara. O governo sabe. Então, assim, você tem que fazer um teatro se você não estiver caindo nessa realidade maluca, muito bom. Então, enfim, a gente começa a leitura já nesse momento aflito do Smith. Porque ele tá vivendo que o que ele tá vivendo é uma coisa assim que ninguém compreende, que ninguém percebe, né? É como se estivesse falhando na Matrix ali, né? E só ele consegue perceber essas sutilezas, né? De que não tá normal a realidade que ele tá vivendo. E de cara, assim que na primeira cena ele chega no apartamento e vê aquela bandeira gigante, né, do grande irmão, que aqui é ilustrado como um cara mais velho, picotudo, né, bigode preto, cara séria, super... Enfim, a gente fica se perguntando quem será esse bigodudo, não é mesmo? Por isso que eu acho sensacional, ele faz uns pequenos tiradinhos assim, que tipo, então eu entendi quem que é. E, gente, enfim, acompanhando a história, a gente vai cada vez mais compreendendo o que ele tá querendo dizer, né? Ele tá realmente falando sobre qualquer sistema totalitário. Não só o que aconteceu na Rússia no século passado, mas também como o que aconteceu no mundo, na Alemanha, né? Com o nazismo. Essa questão de tortura, enfim, que ainda são 2 regimes totalitários, correto? Tanto o nazismo como o socialismo que aconteceu, o comunismo, né? Então, são 2 vertentes que ele une, assim, como algo, enfim, ruim e cria essa distopia. Tipo, tomem cuidado, tá? Se vocês deixarem um sistema desse tomar o poder, isso pode ser que seja real, ou talvez seja real e a gente não esteja percebendo, né? Porque no livro a gente tem o que chamamos de teletela, que são pequenas telinhas que ficam grudadas na parede, ou em vários lugares, em onde quer que você esteja, que te observam e ela fala com você, né? Então por isso, né, que a gente percebe no Big Brother, lá, que existe aqui no Brasil, que tem as telas assistindo todo mundo, as pessoas ao mesmo tempo, é aquilo, né? Você tá sendo acompanhado o tempo inteiro, né? E por isso até que o Big Brother vem do livro 1984. Enfim. Aí, imagine, teletela. Eu tô conversando com uma teletela agora, não é mesmo? Nesse exato momento. Então, assim, o que difere? O que não é real já? O que tá acontecendo na nossa realidade? Que aqui no livro é uma coisa que poderia ser, né? Porque quando o George escreveu esse livro,
1949? 49? Não sei. Bom, foi por aí, né? Antes dele morrer em 1950 alguma coisa, já não tinha isso, né? Então, assim, pra ele era realmente uma realidade alternativa, assim, que isso poderia ser possível. Diante do que ele estava vendo dos eventos no mundo, né? Então, é engraçado ver como ele já percebia a possibilidade de ser possível isso acontecer. Ah, é muito interessante acompanhar. Enfim. Ah, coitado. Wilson Smith. Ele segue essa vida sofrida, sem poder com quem contar. E um belo dia, ele compra um caderno e decide escrever. Aquilo é a terapia dele, né? Ele consegue um cantinho no quarto dele, em que ele não consegue ser visto pela teletela, e fica pensando, puxa, tem muito o que escrever, né? E, um ponto importante. Ele tem esse desejo de escrita, só que é perceptível nisso, quando ele começa a escrever, que ele tem uma dificuldade imensa em escrever da forma com inglês, né? Porque no INSOC existem duas línguas, né? Uma língua que deve estar morta, o que eles estão planejando matar, né? Que é o inglês natural, e existe a nova língua, que é uma língua burra. Então, quando a gente começa a ler o que ele está escrevendo no diário, né, contando os dias, o que ele está passando, o sentimento que ele está sentindo, enfim, dessa questão de querer se expressar-se, né, porque não existe arte, não existe nada na realidade da oceania, do socialismo inglês aqui nesse mundo, do livro, é incrível, porque a gente vai podendo ver o desenvolvimento da escrita dele, porque ele começa a escrever muito porcamente, porque ele não tem o hábito de escrita, certo? Ou ele até tem, só que no dialeto nova língua, que é uma língua burra. É uma língua que mata adjetivos, mata substantivos, mata verbos, até você vai escrever de um jeito super esquisito, assim, que tipo, parece que você tá falando todas as coisas pela metade. Então, enfim, aí a gente vai percebendo, né, que ele escrevendo, contando como ele viu um cinema, né, com a diversão dele depois do trabalho, foi no cinema, viu um filme, e o filme é super desgraçado, mostrando pessoas morrendo, se matando, e bombas, e a mãe tentando se proteger o filho, e o filho morrendo nos braços da mãe. E as pessoas super aplaudindo aquilo, ele fica, caraca, né, muito divertido. Ele tava percebendo que aquilo não é normal, né? Um belo dia isso aconteceu com ele, né? E ele percebe, não é normal, que eu tô vivendo nessa realidade. Pois bem, ele vai escrevendo o que acontece, a rotina, a gente acompanha de perto, assim, como se estivesse junto com ele mesmo, todos os dias, né? No trabalho, ou então quando ele acorda, ele vai fazer um exercício, né? Que tem a teletela falando com ele, olha, você tem que se esticar e tocar os seus pés, né? Aí tem um momento que ele tá pensando assim na família, nas coisas do partido e tal. A gente vai acompanhando esse fluxo de consciência na mente dele. E a Thalita fica, presta atenção no que você tá fazendo aí, que você não tá se exercitando direito. Então, assim, a gente acompanha todos os minuciosos momentos dele, né? Então é super interessante. Gente, que livro. Ai, desastroso e triste ao mesmo tempo, porque não temos o final feliz, tá? Se você esperar aqui, já vou colocar, tem spoilers nesse livro, nesse vídeo, porque eu não vou me aguentar e não falar do final do livro, porque a gente não tem com quem conversar, não é mesmo? Então vamos conversar com a Teletela aqui sobre o que é esse final desgraçado, mas tudo bem, a gente vai chegar lá ainda. A gente vai acompanhando, enfim, a história desse querido sofrido. Outro detalhe importante sobre a leitura que eu fiz sobre o 84. Eu tenho feito como pode dizer, uma coisa junto enquanto estou lendo, né? Eu gosto muito de ouvir música lendo, ou então criar playlists relacionadas à leitura que eu tô fazendo. E eu fiz uma playlist em 1974, que eu acho que ficou muito divertida de fazer. Foi um dos hobbies que eu mais gosto de fazer isso. Fazer playlist dos livros que eu leio. E depois eu fico, nossa. Aí eu pego todos os momentos que eu tava lendo e lembro daquela música. Nossa, e isso faz sentido realmente com a letra e com o livro. Sensacional. Vou deixar disponível na descrição. Caso tenham alguma ideia do que, enfim, música que faça sentido também com a história do 1974, por favor, coloquem aí nos comentários, que eu acho muito legal compartilhar isso. Pelo menos pra mim é muito divertido. Pois bem,
Aí eu fiquei tão fissurada, acho que é isso, fissurada, na história. Chega um momento que você não consegue parar de ler, você quer muito saber o que vai acontecer no decorrer dos eventos, né, dessa realidade alternativa aqui. Aí eu ficava tão ansiosa para ler que eu comecei a ouvir também o audiobook. Então, enquanto eu lia no ônibus ou em casa o livro físico, eu no trabalho colocava às vezes para ouvir o audiobook. Que também vou deixar disponível aqui, porque ele é disponível no Spotify gratuitamente, caso vocês queiram ouvir. Não precisa comprar o livro, tem lá o audiobook. Enfim, sensacional. E vou falar pra você, alguns momentos do audiobook é tão legal por causa da sonoplastia que eles colocam em cima da, da própria história, né? Que o cara fica lendo, né? A história por capítulos. E ao mesmo tempo ele coloca a sonoplastia, né? Tipo, de um som, de um grito. Então, quando existe um grito, ele grita mesmo no diálogo, né? Não tem, às vezes, essa questão imaginativa, a gente consegue aguçar o sentido ouvindo. E tem um momento aqui no livro que é como chama? Os 7 minutos de ódio. Ou 2 minutos de ódio, 2 minutos de ódio. Em que todo mundo pra odiar o Goldstein, que também é o mesmo que o Floco de Neve, ou o Trotsky para os mais próximos, né? Então, eles ficam nessa imagem, assim, né, do cara lá falando a versão que ele tem sobre o sistema. Enfim, não que não seja tão absurdo, não, o que ele tá falando, mas as pessoas odeiam, né? Precisa ter um totem pra odiar, né? Colocam ele nesse sistema, né? Enfim, aí no audiobook tem uma barulheira, uma gritaria tão grande que eu juro pra você que eu me sentia junto lá, gritando nos 6 minutos do ódio, assim, tacando livro no cara do Goldstein. Então eu ficava, caraca, que perturbação. Teve uma hora que eu tinha, não, peraí, deixa eu trabalhar, senão eu não vou conseguir me ficar aqui trabalhando e ouvindo isso estão lá também. Peraí, né? Vamos com calma. Enfim, aí nesses minutos de ódio, inclusive, ele tem o primeiro contato visual com uma pessoa que talvez entenda o que ele tá sentindo, né? Que é o querido O'Brien. Então ele dá uma olhada assim nele e percebe que ele olha com um olhar assim, meio, tipo, te entendo, te compreendo, o que sentes? É isso? Daí ele fica só com essa sutileza, com esse momento fugaz. Mas durante o livro ele vai acreditando de que realmente o Brian entende o que ele tá passando, né? Entende esses pensamentos fora, né? Que é o duplo pensamento, né? O que eles chamam de que você tá raciocinando, né? Vendo o que tá acontecendo e outra possibilidade ao mesmo tempo, né? E que em teoria isso não pode acontecer. Eles estão tentando, o sistema tá tentando fazer com que as pessoas pensem uma só coisa, o que eles querem. Então, uma vez que você pensa ao contrário disso, fora da casa, você tá fazendo errado, você tá, enfim, está fora do sistema, eles precisam te consertar, né? E chegando nesse ponto também, existem o que chamam aqui de ministérios, né? Então, o protagonista, que é um funcionário público, ele trabalha no Ministério da Verdade, que é o ministério responsável por fazer as mentiras. Por que não? Então ele pega todos os fatos, né, que vem de jornais, etc, para ele, e quando precisa convenientemente mudar alguma informação, ele vai lá e troca a informação por o que o sistema pede. Continuando. E dando uma acendida na luz também, porque tá um pouco escuro, né? Enfim, existe o Ministério do Amor, que é um ministério misterioso, né? Que as pessoas não têm autorização para entrar. E, enfim, super sinistro. E é o que mais apavorava, porque era um lugar em que tinha que ter a ordem, né? O responsável pela justiça e pela ordem. Então, assim, ninguém sabia o que acontecesse lá dentro, né? No final, o nosso querido aqui acaba descobrindo, né? Que ele sabia que não tinha como escapar da realidade que ele estava vivendo, né? Que ele iria viver, no caso. Então, enfim, ele vive observando, entendendo melhor o partido durante esse meio tempo aqui. Inclusive, na leitura, flaguei muitas coisas. Não sei se vocês gostam de fazer isso também, mas eu parcialmente gosto. De rabiscar e de passar marca-textos. Tem pessoas que não gostam de estragar o livro é meu, portanto eu faço o que eu quiser com ele, paguei, certo?
Então, eu gosto de deixar também porque fica mais fácil de achar as frases e os momentos que mais me marcaram. Enfim, durante toda a leitura, inclusive, chega um momento aqui em que ele acaba conhecendo uma pessoa muito especial e vira assim um romance, assim, em que se a gente não soubesse o final, seria até um romance bonito. Com a pequena Júlia, ela é um pouco mais nova do que ele. Ela um pouco mais nova, uns bons anos mais nova, né? Ela deve ter uns 12, 13, uns 14 anos mais nova que ele. Ele, sei lá, tá com quase 50, ela tá com uns 24. Então, não, é bastante tempo, né? Eu não lembro as idades, desculpa. Estou fazendo sem roteiro o negócio, também me perdoe. Talvez a próxima vez eu devesse fazer como roteiro, enfim. Aí a gente vai acompanhando, né? De um primeiro momento, ele vê ela nesse momento de ódio e odeia. Ele tem pensamentos de matar a pessoa, assim, de odiar, enfim. Aí ele percebe, né, que com o tempo ela observa ela em um lugar que não deveria ela estar, nem ele, na verdade, né? Então ele pensa, puxa, essa menina, ela certamente trabalha para o Ministério lá da Observação, da Justiça. Aí ele fica assim, pensando, puxa, eu preciso dar um fim nisso, preciso matar essa menina. É justamente o ódio, né, que você tem, né? Um pelo outro. Ninguém tem empatia por ninguém aqui não, tá? Porque todo mundo se odeia igualmente. Não tem essa. Enfim, aí durante passos os dias, ele meio que esquece esse evento. E em determinado momento, a menina aparece nos corredores do trabalho. Ela trabalha no departamento de ficção, que é o departamento, lembrei agora, responsável por criar as histórias, né? As histórias que o povo vai consumir. Histórias xoxas, muita coisas baixas também, né? Porque aparentemente eles precisam suprir isso de alguma forma, já que as pessoas também não podem fazer o xadrez, né? Portanto, tem que ser de alguma forma extrapolado, né? E muitas vezes essa exaltação física, por falta de contato humano, ela é feita através do ódio, né? Nesses minutos de ódio. Eles precisam, como fala, ligar esse sentimento para uma coisa, para que eles extravasem. E eles preferem que esse extravasar de sentimentos seja por ódio e por eu lembrei, canalizar isso numa pessoa específica, que é o inimigo. Que lá, tá vendo, o Goldstein, tá com aquelas ideias malucas de desfazer o partido, de não sei o quê, de dar igualdade, coisa boa, etc. Não, é ele que a gente tem que odiar, certo? Mas assim, não é que assim que funciona, né? Mas eles conseguem fazer isso por meio de lavagem cerebral. Enfim, loucura, né? Enfim, acontece romance com a pequena Júlia e ele passa durante o tempo inteiro apaixonadíssima por ela, porque ela compreende entre todas as pessoas que ele teve, sei lá, pequenos contatos, ele não consegue ser, né? Não consegue expressar o que ele sente, essa aversão que ele tem do sistema, da opressão, da falta de liberdade, da falta de vida que ele não tem. E as pessoas, juro, ele tem 40, alguma coisa aqui, não lembro, perdão, não lembro a idade dele, tá? Mas ele chegou a viver uns anos no início da infância dele sem que ele estivesse nesse momento horroroso que é o Woodstock. Então ele viveu uma Londres devastada, mas que não existia ainda o partido consolidado, né? Então ele pegou essa parte de início e construção, né? E então ele tenta resgatar isso nas pessoas, ele vai e conversa com algumas pessoas que ele acha mais velho, ele vai lá nos proletariados, né? Que existem uma... Isso em qualquer distopia, eu já percebi, né? Existe uma hierarquia, né? A divisão por classes. Então tem lá os caras no poder, que são os grandes, né? Aí tem a segunda classe, que pode ser os funcionários públicos aqui, que também tem uma certa vantagem sobre os demais. E por fim, aqui são três, né? Tem os proletariados, que é a grande massiva parte das pessoas que só trabalham, que, enfim, não tem tanto controle rígido do partido, mas que ainda precisam ser controlados, porque aí é uma coisa que o Winston sabe, né? Que a diferença, né, de revolução está na mão dos proletariados. Porque eles são justamente as pessoas que estão construindo aquele partido, mantendo aquele país, certo? E, infelizmente, eles não têm conhecimento, eles não têm educação. A educação é um negócio muito complexo aqui também no livro, porque
é tudo doutrinado, né? Então, as crianças entram, assim, na escola e elas são ensinadas de que aquele partido é a realidade, de que eles têm que observar os próprios pais, e muitas vezes os pais têm medo dos próprios filhos aqui, porque eles, enfim, vivem essa lavagem cerebral desde criança. E os filhos amam o partido, eles amam ver os enforcamentos, eles amam ver as torturas. Ah, você é um traidor do partido, agora ele vem torturar você. Essa é a realidade, esse é o que eles consomem na maior parte do tempo. Então, as crianças já nascem condicionadas a odiar. Então, enfim, arrasador. Enfim, e ao mesmo tempo, essa é uma coisa interessante que também se conecta com a parceira dos próximos meses, assim, até o final do livro, né? Que ela entende esse sentimento de aversão, né? Ela é uma pessoa muito sexualizada, só que ela entende a aversão feminina em relação a esse sentimento, né? Porque é ensinado que as meninas, elas precisam cumprir o dever com o partido. Seja o partido, então, criar bebês, gerar bebês. Só que elas não podem lidar com o momento ali do ato como algo prazeroso, né? Ela tem que fazer aquilo meio que odiando aquilo. Ela tem que sentir uma aversão, porque nojo, né? Porque, ai, que horrível o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá cometendo um crime, mas é necessário, é o mal necessário pro partido, né? Mas existe, precisa que as pessoas se procriem, se reproduzam. Então, é uma coisa que é necessária, importante, enfim. Mas durante a leitura aqui, a gente compreende, por meio de uma determinada pessoa, traidora do caramba, não é a Júlia, mas enfim, outra pessoa, que na verdade o sistema quer que a procriação, quando um momento muito avançado, seja por inseminação artificial. Então, assim, não precisa mais o ato. É um ato contra o partido, né? Enfim. Aí, justamente isso, ela contando pro nosso querido protagonista, ele fica alucinado, né? Porque, cara, que doideira. E ela é uma pessoa que gosta de ir contra o partido. No entanto, ela não quer revolucionar, ela quer esquivar-se do partido. Ela quer. Sabe que ela não pode mudar, ela tem um certo um aspecto de ortodoxia, de que aquilo realmente existe e que vai continuar, não tem como lutar contra o partido. Porém, ela quer se esquivar, ela quer fugir das regras. Ela quer ali namorar alguém, ela quer, enfim, curtir. Enfim, a maior diversão dela aqui é o corporal, não dá pra ver, né? Então, mas ela segue, assim, rigorosamente tudo que o partido espera dela. Seja o ódio, seja o trabalho voluntário, seja. Que é muito irônico também, porque ela faz parte de uma sociedade anti-namoro. Que tem a faixa vermelha, a pessoa que se abdica dessas vontades e tal, que não quer ter filhos, etc, né? E justamente uma coisa que é incentivada pelo governo ao mesmo tempo, enfim, umas coisas que se contradizem, assim, só que as pessoas têm que aceitar, enfim. A gente, como bom leitor, a gente vê aquilo e acha só tudo um absurdo. Mas que faz sentido, visto que se essa é a ideia que o partido quer que seja, então realmente se justifica. Enfim, então eles vivem esse momento, eles aproveitam enquanto eles podem, porque ao mesmo tempo, sabendo que eles estão se vendo com frequência, de início eles vão para um campo, né, eles conseguem escapar e ir para uma área mais afastada e sem muito essa questão E tem um lugar que eles conseguem, né, não ser visto, ser observado por teletelas ou microfones, né, que é esse campo. Mas eles sabem que eles não podem fazer isso com frequência, né? A Teletela acompanha a sua vida, então vê que você tá fora, vê que você, enfim, onde você tá, né? Então você consegue ainda escapar, mas não por muito tempo. Enfim, tem um momento que eles conseguem um lugar, que é um lugar justamente onde o Winston começa a compra o diário, enfim, leva pra casa, uma espécie de. Tem um nome pra isso, um lugar onde tem várias coisas antigas. Coisas que, enfim, hoje em dia, né? Hoje em dia, no livro, não fazem mais sentido, visto que são obras de arte, são pequenas coisas que não têm utilidade hoje em dia, né? Hoje em dia. Hoje em dia no livro, tá? Tipo, uma concha, acho que ele vê, ele acha a coisa mais linda, né? Tipo, um pezinho de porta, não sei o que é aquilo que ele acha no. Ai, não lembro o nome da loja. O que é? Sabe esse lugar de coisa antiga? Enfim, não lembro. Tem um nome.
Mas eu não vou lembrar. Ai, que ódio. Vou lá pesquisar, já volto. Eu voltei umas páginas pra procurar a palavra. Cheguei na palavra antiquário. Será que é isso? Porque aqui, na verdade, fala só a loja do Sr. Sherrington lá que ajuda ele também nessa parte e tal. Mas como eu não consigo fechar aqui pra olhar, pra pesquisar, senão eu vou perder o vídeo, eu vou... Vocês entenderam. Enfim, aí ele consegue esse lugar, que é, além da lojinha, ele tem meio que um espaço em cima onde é um antigo quarto, com uma cama e uns móveis e tal. Daí ele pensa, e se eu alugasse esse quarto aqui pra mim ter os encontros com a Júlia, né? E ele consegue por um tempo. Só que nesse momento, enquanto ele vive esses romances, esses encontros com a Júlia, ele sabe, ele tem consciência de que ele tá botando o pé na cova. Porque é questão de tempo para que o sistema, né, o Ministério do Amor, lá, as pessoas que vão sentir falta, né, que vão entender que ele tá tipo, saindo em momentos assim muito fora do trabalho, onde que ele tá indo, né? Vão sentir assim, esquisito onde que ele tá fazendo, o que que ele tá fazendo, né? Então é uma questão de tempo. E realmente, sim, chega um momento que depois de muitos encontros, ele meio que chuta balde, sabe? Realmente, né? Que seja, vamos ser felizes enquanto a gente consegue. E em determinado momento ele tem acho que eu não sei se é um sonho ou um devaneio, em que ele toma realmente coragem para conversar com o O'Brien sobre essa questão de revolucionar, né? De ter um partido fora do... Partido não, é um... Como fala? Um conjunto de pessoas que querem revolucionar, enfim, fora que ninguém conhece, que todo mundo acha que é uma lenda e que, enfim, não existe. Que eu nem lembro uns contra-revolucionários aqui. Enfim, ele entra em contato com o O'Brien. E eu, na verdade, o O'Brien entra em contato com ele, inicialmente, né? Que ele percebe lá pelas escritas dele. E um amigo dele, que também é conhecido por ser linguista, né? Da nova língua. E ele já desde sabia que ele ia ser perseguido, esse amigo dele. Ele acaba sendo preso. E o Brian comenta com ele, né? Que eu acho muito interessante o que você tá escrevendo no Mistério da Verdade aí, né? Enfim, você usa muito bem, né? Os dialetos da nova língua, né? Não sei o quê. E falou, ó, qualquer coisa, ó. Vai lá no meu apartamento que eu te empresto o meu novo dicionário, né? Que tá desatualizado, aparentemente, lá no Ministério da Verdade. Tá na edição 9 ou 11. E agora tá, tipo, 2 edições pra frente, assim, definitiva, né? Daí ele fala pra ele buscar lá que, enfim, você vai. Vamos ter bater um papinho lá ao mesmo tempo? E ele vai. Nesse momento que ele vai, ele sabe que, enfim, ele tá colocando tudo em jogo, né? E ao mesmo tempo ele leva a Júlia. Essa é a droga, o pecado que ele faz. É porque, enfim, ele, enfim, tem essa conversa com o Brian, na casa dele. Ele conta tudo, né? Que ele acha, né, que não concorda, de que tá disposto a matar, de fazer qualquer coisa contra o partido. E a Julia também, ao mesmo tempo tá com ele. Só que aí eles mostram que eles se amam, né, que eles estão ainda se cuidam um do outro. E justamente por eles se amarem, que eles, enfim, também estão cometendo um grande crime, né, porque o amor não pode existir, que as pessoas têm que se casar assim, sem sentir nada uma pela outra, né, então... tanto que você tem que vigiar a pessoa que você tá morando, os filhos, os amigos, enfim, até o seu parceiro, você não tem com quem contar. É você e o grande irmão, não tem outra. Aí, justamente ele ter levado a Júlia com esse conto do O'Brien, ele mostra a vulnerabilidade que ele tem, né? Então, que ódio. Enfim, o O'Brien dá o manuscrito lá do Golden Style pra ele ler. Falar, pois bem, vai, leia e veja se realmente o que você acha. Agora você tá com a gente, né? Não sei o quê. E dá uma ignorada na Júlia, ele tá mais interessado no nosso protagonista Smith aqui, né? Mas a gente sabe que os dois não tem jeito, né? Eu imaginei que ia ter um final feliz, você acredita? De que realmente, sei lá, ia acabar, enfim, ia sair, sei lá, contente com o partido revolucionário e acabado com toda aquela desgraça. Não, não foi assim. Foi tudo desastroso, porque depois disso, a Julia e o Smith, querido, tem um último encontro, né? Que ele toma coragem nele, depois de muito trabalho, né? Que eles trabalham com um condenado lá também, que isso não muda, tá? Ai, ai. Aí
ele lê e, ao mesmo tempo, é uma leitura bastante extensa, né? Porque a gente lê, ele lê e, ao mesmo tempo, a gente consegue ler o escrito com ele, né? Então, são várias páginas de você lendo várias teorias, e que muitas fazem sentido, e que muitas são reais, na verdade, né? E ele absorvendo aquilo, e não é nada que ele já não saiba, tá? Porque ele sabe que o governo tá criando uma realidade, ele tá criando uma guerra, ele tá criando um aliado, ele tá criando, é, enfim, expectativas das pessoas e planos para que elas sejam mais obedientes, né? Existem também algumas frases no livro que são muito famosas, né? Que liberdade, escravidão, que, que guerra e paz, né? Uma coisa assim. Eu não lembro também. E, enfim, e essas frases, elas têm o sentido delas, né? Porque o governo quer que as pessoas pensem dessa forma. De que liberdade é escravidão. Por que você quer ser livre? Não tem porquê, né? Você tem que seguir a métrica, você tem que seguir o que o governo espera que você seja. Que você seja um bom peão, né? Enfim, um bom tijolo no muro. Enfim. Aí, ele lendo aquilo, não, mas tudo bem, realmente, né? São várias páginas extensas, assim, dessa filosofia política, super interessante ao mesmo tempo, que, em teoria, o Goldstein escreveu. Mas no final das contas, ele, enfim, terminar uns capítulos, enquanto ele lia, a Júlia com ele, né? Júlia dormindo, né? Porque ela não se interessa por aquela história. Ela não tá nem aí, ela só quer realmente curtir. Pra mim, não tem por que ela entrar nessa junto com ele. Mas, enfim, ela foi. Tá bom que eles se amam, então, enfim. Não tem como julgar, né? A personagem, enfim. Aí eles vão dormir. E nesse momento que eles vão dormir, acontece que, aparentemente, pelo que eu interpretei, eles dormem mais do que esperado. Então, se era pra acordar, sei lá, umas 10 horas ou 8 horas, eles acordam 8 horas, só que no dia seguinte. Ai, que coisa boa, né mesmo? E quando eles acordam, já tá todo mundo lá, já tem uns caras em cima deles, né? Eles descobrem, na verdade, que tem uma teletela atrás de um quadro. Então, aí o cara da loja também trai eles, enfim. E gerou uma situação totalmente triste, né? E, enfim, não tem mais volta, né? É aí que o caixão realmente, né, bate com o martelo do caixão que você já entrou, né? Realmente, o Brian era um traidor, ele já fazia parte do Ministério do Amor, né? E ele é especializado em achar pessoas fora da curva, né? Que não tá ali no... Aquele prego solto ali no meio dos pregos alinhados. Então, vamos acertar esse prego. Pois bem, é isso que ele vai fazer com Winston agora, né? Ele leva ele lá pro Ministério da Verdade, faz um momento super arrasador. Esse momento do livro é o que mais achei tenso, né? Porque você vai ter várias séries de tortura aqui, né? Tortura física, tortura emocional, psicológica. A gente não sabe o que aconteceu com a Júlia, mas a gente tem uma ideia de que no final ela também, enfim. E, enfim, o Ministério do Amor, por que Ministério do Amor? No final das contas, a gente entende por que tem esse nome, né? É porque você tem que sair daquele mistério amando o grande irmão. Mas como que você entra odiando e sai amando? Pois bem, eles vão te fazer sofrer de um jeito tão sinistro. E ao mesmo tempo eles têm uma tecnologia tão maluca de entrar na cabeça da pessoa e fazer com que ela... Primeiro, eles conseguem ler os seus pensamentos, tá? Com as máquinas malucas lá. E isso era uma coisa que o Winston não contava, porque ele, conversando com a Júlia, ele falava: puxa, a única coisa que a gente tem junto é que talvez a gente não... Ninguém separe a gente é porque a gente se ama. E não tem como mudar isso, certo? O sentimento não tem como mudar. Uma vez que você sente aquilo pela pessoa, como que eles vão se trair dessa maneira, né? Se eles, enfim, mesmo que eles falem que fizeram, enfim, o sentimento que você tem pela pessoa você não consegue alterar. O partido não consegue chegar, é inalcançável, né? Bom, é o que eles pensavam. Porque aí chega lá e ele passa por uma série de tortura psicológica. O Brian conversa com ele, né? Enfim. E ele entende a mentalidade do Smith. Ele sabe o ponto fraco dele, que é a Julia, que é o amor que ele tem por essa garota.
E ele sabe que ele só vai conseguir sair de lá se ele passar a odiar a menina. Então esse é o ponto enfim, ele esperaria que ele fosse morrer. E no final das contas, realmente, eu acho que ele sai morto de lá. Ele sai uma casca. Uma casca preenchida por uma maçaroca de ideias do partido e que ele, enfim, vive uma vida, enfim, arrasador, enfim. Eu não tenho, de falar, assim, porque é tanto evento que aconteceu, assim, eu li de uma forma tão atropelada pra saber o que aconteceu no final, que acabei tendo essa confusão de pensamentos que até agora pra trazer, sem roteiro também, fica essa bagunça. Mas tem um momento da tortura, que eu acho que é o mais pesado, que é o que eles chamam de sala 101, sabe, né? Que é a sala onde que você vai viver a tortura, a pior coisa que você acha que é pra você, é o maior medo que você tem, você vai viver uma série de torturas a respeito desse medo, né? Enfim, aí ele tem, os mitos, né? Tem um medo abominável de ratos. E chega lá o Brian com uma caixa de ratos grandes, ratos carnívoros, ratos tamanhão da ratazana, tudo louco pra comer. E uma máscara, assim, né? Pra encaixar na cabeça dele e ele ver aqueles ratos descerem, comerem, devorarem ele. Aí, gente, cara, chega um momento em que aqueles ratos estão chegando nele que ele sabe o que ele tem que fazer pra escapar. E ele sabe que uma vez que ele falar aquilo, ele não tem mais volta, né? Ele vai ser outra pessoa. Então ele coloca. Quando eu sei que tava chegando, enfim, a caixa na cabeça, ele fala. Não, não, não me. Não. Enfim. Corta. Ele fala: Não me coloquem, coloque a Júlia. Matem ela, ou torturem ela. Aí era isso que ele precisava ouvir, o O'Brien, pra liberar ele. E é nisso que ele sai morto, tá? Porque ele realmente queria que ela estivesse no lugar dele. Ele realmente queria que ela passasse pelo sofrimento, pelo. Enfim, pela tortura, enfim. Aí no final do livro a gente descobre que possivelmente ela talvez tenha passado, né, por causa da cicatriz no rosto dela. Gente, que livro desgraçado! Gente, mas... Ai, isso que a minha psicóloga falou, né? Você tem que ver uns livros mais românticos, mais calmos, Mariana, que você tá vendo umas coisas meio tortura, meio morte, meio final horrível, enfim, mas é porque a pessoa gosta, aí não tem como fugir, né? Mas assim, ai, que droga, viu? Nossa, e, ai, eu acho que a tortura aqui mais é o ponto alto da construção da história mesmo, porque a gente vê ele definhando o protagonista, definhando. E tem um momento que ele, ó, conversando com o Brian, ele fala que ele vê um homem dentro dele, apesar do sistema querer que ele se torne essa ideia, né, de, enfim, de amar o de irmão, de ser mais um entre muitos, ele não consegue, ele tem essa humanidade salva dentro dele, né? Daí o Brian fala, tudo bem, se você acha que você é o último humano vivo ainda, vai se olha no espelho lá então. Aí ele se olha no espelho e ele tá cadavérico. Sem dente, sem cabelo, esquelético, pela tortura, Ai, não há esperança na humanidade nesse livro, tá? Eu acho que eu realmente vou ler alguma coisa mais leve depois dessa leitura, porque, nossa, nossa, de quebrar o coração. E só pra concluir aqui, porque é uma série de ideias, eu não consegui trazer uma linearidade, porque eu só fui lembrando dos eventos e contando. Então, essa é a primeira experiência falando com sozinha com uma câmera, não é mesmo? Mas parem e pensem, se realmente acontecesse uma tomada de sistema por um partido totalitário e que existisse controle da mente das pessoas, não seria muito parecido dessa forma? Tipo, isso é uma literatura que eu fico vendo. Se acontecesse, não seria muito diferente. Realmente seria um final triste, seria um final arrasador, porque a esperança, ela é pouca ou inexistente. As pessoas, no final das contas, elas sim têm que se encaixar no sistema, elas têm que. Porque é o caminho mais fácil, né? E porque às vezes não tem escolha. Existe essa questão de você ou é ou não tem outra, entendeu?
Como você luta sozinha contra um sistema de milhares, de anos, de séculos, de enraizamento? Você não tem como fugir. Essa é a lição que eu tomei com essa leitura do querido 1984, que possivelmente lerei daqui a uns anos de novo. E possivelmente terei outras ideias, porque é assim que funciona, né? A gente lê e vê as coisas de um lado diferente de como você leu em outro momento da vida. Assim como foi eu com a Revolução dos Bichos, que li com uma história fábula muito legal, né? Triste, mas enfim, interessante. E depois eu, tendo esse contexto histórico da Revolução Russa, eu pensei, puxa, agora ficou muito mais legal, né? Mudou tudo, foi duas leituras completamente diferentes, apesar de ser a mesma história. Então é isso que eu acredito. Ó, volatilidade? Esquece a palavra, não lembro se é essa palavra. Mas em como as coisas podem mudar, como a gente consegue ter uma interpretação diferente, até mesmo da mesma leitura. Até porque a gente, quando entra nesse mundo, existe sempre uma diferença, né? Existem tantas realidades, tantos mundos para visitar, tantos personagens para conhecer, e às vezes você conhece de um jeito tão superficial, não é mesmo? E se você desse uma outra chance, se você tivesse uma experiência nova? Então é isso, gente. O 1984 é um livro excelentíssimo, uma das melhores leituras do ano. Não tenho muitos livros para esse ano para ler, embora eu quisesse ler muito mais. Mas eu espero que, de todos os meus livros que eu pretendo ler, que eu consiga ler todos. E a meta tá básica, tá? Tá 12 livros por ano, então eu acho que é possível. Tudo bem que eu tô no meu segundo livro do ano, estamos entrando em junho. Mas eu tenho fé que vai dar certo, tá? A gente tem que ter fé, porque aconteceram grandes eventos esse primeiro semestre. Então, o segundo é pra ser um semestre de leituras, tá vendo? Opa, perdão. Mas, confia em mim, Mariana do Futuro. Você vai ler 12 livros ainda em 2025, tá bom? É isso, gente. Desculpa as loucuras, desculpa as ideias. Não tem com quem compartilhá-las, então a solidão humana leva a gente a conversar consigo mesmo, ou então com a internet. Mas é isso. Até mais.